Aqui no canal nós temos diversos vídeos a respeito dessa assim chamada busca pela espiritualidade. Me parece que essa é uma confusão muito comum, algo que se passa na cabeça das pessoas a respeito desta assim busca ou procura por algo que elas denominam de espiritualidade. Geralmente elas atrelam essa expressão a todo tipo de experiências assim chamadas espirituais ou nesse contato com coisas extrafísicas ou psicológicas. Então, a ideia é da espiritualidade nesse sentido. Aqui nós precisamos ter um olhar novo também a respeito disso. A real ciência do seu ser, a verdadeira ciência de sua natureza divina. Isso é real vida religiosa. E, naturalmente, apenas isso é espiritual. Tudo mais que chamamos de espiritual no campo do pensamento, o campo do pensamento, ele é muito amplo. É o campo daquilo que é conhecido. Naturalmente reconhecido pelo pensamento. E isso não é espiritual. Isso é algo dentro do tempo, algo dentro desta aparição que vem e depois vai embora, que está aqui agora e daqui a pouco não está. Algo ligado a experiências. Aquilo que está ligado a experiências está ligado à memória, à lembrança, à recordação, ao passado. Toda experiência é assim. Você não tem nenhuma experiência nesse instante. Toda experiência é o relato de algo que já aconteceu. Nesse instante, você tem a possibilidade de experimentar. Repare como isso é importante para ser compreendido. Tudo aquilo pelo qual nós passamos é agora algo presente nesse momento apenas como uma recordação, uma história de memória, de lembrança, de passado. É isso que nós chamamos de experiências. A realidade divina não é uma experiência. Quando as pessoas estão nessa procura pela verdade, elas precisam compreender aqui algumas coisas. A verdade, ela não é encontrável. Ela não é algo que está fora desse instante para ser encontrada em algum outro momento separado desse. Um outro ponto aqui importante é que não existe esse elemento capaz de encontrar a verdade. Então, não existe nem esse elemento que pode encontrar a verdade. Esse elemento é o eu, é a pessoa, é o buscador. O buscador para encontrar a verdade. O eu, a pessoa, para ter um encontro com a verdade. Esse buscador, essa pessoa, esse eu, ele não passa de uma imaginação do pensamento presente em cada um de nós, que quando é investigado, isso se dissolve, isso desaparece, porque é apenas um pensamento presente. Então nós temos duas coisas aqui. A primeira é que a verdade
não está lá, em algum lugar. A segunda é que esse elemento da busca não existe. E um terceiro ponto aqui interessante é que daqui até lá, além desse ponto A para o ponto B, nós temos aqui um espaço entre o ponto A e o ponto B, nós temos um espaço. E esse ponto A, acabamos de ver, ele não existe. O buscador é uma ideia, é um pensamento presente em você, na busca pela verdade. E o ponto B, que é a verdade, não está lá. Então não temos nem o ponto A, buscador, nem o ponto B, a verdade, lá. E esse espaço, daqui até lá, requer a presença do tempo. Eu ainda não tive esse encontro com Deus. Repare, isso é o pensamento dizendo: eu, o buscador e Deus. Aquele alimento para ser encontrado. Eu não tive ainda, temos o elemento do tempo, desse intervalo entre o eu e o não eu, entre o buscador e Deus. Qual será a verdade sobre tudo isso? A verdade sobre isso é que não existe tal coisa como a realidade divina, a realidade de Deus separada desse instante, desse momento presente. E esse elemento que é o eu, ele não está aqui. Vamos compreender isso. Vamos ter muito claro isso para cada um de nós. Uma aproximação, um olhar direto para o movimento do pensamento em você irá lhe mostrar que é só um movimento de pensamentos. Não existe esse elemento em você pensando ou produzindo esses pensamentos. Não existe esse elemento em você como sendo esse eu. Aquilo que está presente, esse você, não é a ideia, o pensamento, o conceito, a crença que o próprio pensamento tem estabelecido como sendo você. Há uma realidade, sim, presente. Essa realidade deste ser é a realidade que está presente, que é a própria realidade da vida, que é a verdade de Deus. Não existe, portanto, esse buscador. Não existe, portanto, esta coisa para ser encontrada na busca. Aqui estamos com você investigando a verdade simples e direta da realidade divina presente. Há diversas implicações nesta revelação. Uma delas é o fim da confusão, da desordem, dos problemas e de todo tipo de sofrimento psíquico. Porque tudo isso está presente enquanto a ilusão deste eu, que é esta sensação, pensamento, sentimento de ser alguém, está presente. Há milênios nós temos, como seres humanos,
Nós representamos aqui a história da humanidade. E como seres humanos, há milênios, estamos carregando essa sensação de ser alguém que sente, que pensa, que age, que sofre, que desfruta do prazer, que realiza desejos, que escapa ou se livra do medo. Repare, a ideia de ser alguém implica uma grande confusão para este mim, para este eu. Ao olhar para o mundo mais próximo que temos está dentro de casa. Olhe para os seus familiares. Eles carregam problemas. Temos diversos tipos de problemas na vida. Como seres humanos, nós vivemos em problemas. Então, o nosso mundo mais próximo, nós gostaríamos de ver a nossa família sem problemas. Mas quando você olha para você, você percebe que você também carrega problemas. E todos esses problemas se assentam nesta condição, que é a condição de ser alguém, de se sentir como sendo alguém. Será possível, na vida, ter a constatação de uma realidade de existência totalmente diferente dessa? Repare o quanto isso é desafiador, porque quando olhamos para a nossa casa, para a nossa família, percebemos problemas lá. Entre eles, os nossos familiares têm problemas com eles mesmos, com o mundo em volta deles. E nós somos exatamente assim como os nossos familiares. Quando olhamos para o mundo, vemos todo esse problema que o mundo está vivendo e representa. Será possível uma vida livre? É aqui que nos deparamos com um tremendo desafio. Uma vida livre de problemas? Livre de toda forma, vou repetir mais uma vez, de sofrimento. Onde temos a presença da liberdade. Notem o quanto é importante esta presença da liberdade. Porque se não há liberdade, nós não temos a presença da paz, do amor, da felicidade. O que até esse momento nós conhecemos por paz, amor e felicidade, nós sabemos bem o que é isso. E o resultado final disso. Nossa paz é circunstancial. Nossa liberdade, o que chamamos de liberdade, está preso a uma condição muito específica nessa sensação de ser livre. Porque é uma liberdade carregada de medo, de preocupações, de ansiedade. A presença do amor, como nós conhecemos, está carregada de apego, de desejo, de ciúmes. A ideia da posse, do controle, o medo presente nesse assim chamado amor. Assim, qual será a verdade de uma vida livre? Será ela possível? Ou temos que carregar essa sina até o final dos nossos dias? E viver exatamente como os nossos avós viveram? Nossos bisavós, avós, os nossos pais viveram ou estão vivendo? Com seus conflitos, receios, anseios,
ambições, temores, confusões, complicações, os diversos temores presentes. Aqui estamos com você olhando para tudo isso, tomando ciência disso. Um detalhe importante, aquilo que estamos tratando com você aqui não é filosófico. Aqui não se trata da questão do sofrimento segundo a filosofia, o sofrimento segundo a ciência da espiritualidade ou do budismo ou de qualquer outra coisa. Aqui estamos investigando com você esta verdade sobre essa questão da presença do sofrimento, desse sofrimento psíquico, desse modelo de sofrer sendo alguém na vida, nessa experiência do viver. Aqui de uma forma vivencial e prática, não de uma forma teórica, filosófica ou religiosa ou espiritualista, mas de uma forma vivencial, será possível tomarmos ciência do fim para esta condição interna de vida centrada neste eu, neste mim, nesse sentido de ser alguém. Uma vez que isso é algo que está presente em razão de uma repetição, de uma continuidade, algo tão comum na humanidade e presente agora em cada um de nós. Observe isso que estamos dizendo aqui para você. É o seu momento, é o seu instante de ir além de tudo isso, compreendendo a realidade divina, a realidade do seu ser. Alguns seres humanos, em toda essa história da humanidade, milhares e milhares, milhões, não se sabe ao certo, realizaram a verdade do fim para esta condição de prisão, onde estamos internamente, psicologicamente presos a uma condição que é a condição de padrão, de condicionamento, de modelo de mundo, onde tudo isso está presente. Podemos romper com tudo isso? Um exemplo aqui, nós poderíamos pegar qualquer um outro exemplo, um exemplo muito clássico para todos nós. Por exemplo, é a presença do medo em nossas vidas. Todos carregam o medo. O medo é algo que está presente, quer tenhamos consciência disso diretamente, ou de uma forma indireta, estejamos vivendo nessa condição, sem perceber isso, mas lá está a presença do medo. O ser humano, ele é medo. Nós temos o medo do amanhã, como temos medo do ontem. Algo que fiz no passado, não quero que isso volte a se repetir. Então há medo. Eu tenho medo de que algo não aconteça para mim no futuro. Então, existe o medo do passado, existe o medo do futuro. Nós temos o medo de adoecer, de envelhecer, o medo do marido, o medo da esposa, o medo do patrão, o medo do escuro, o medo de ficar só, o medo de ser abandonado, o medo de perder as coisas que me são caras, que me são valiosas. Notem que isso é algo
diretamente ligado a esta ideia que faço sobre quem eu sou, sempre na relação com a experiência aqui nesse instante, a partir de um pensamento que surge com relação a alguma coisa, a alguma situação, a algum tipo de experiência. Observe a presença do medo. Você não tem um único medo sem o pensamento? Enquanto houver esse movimento interno de pensamento funcionando dentro de você, enquanto o movimento de pensamento for o movimento desse formato, dessa maneira, desta forma de ser, de se processar, de se manter, de se sustentar, enquanto o modelo do pensamento estiver funcionando desse jeito, dentro de você, haverá medo. Olhe para si mesmo e irá perceber que você não sabe lidar com os pensamentos. E o pensamento é o medo. Sem pensamento, sem medo. Vou repetir isso para você. Você não tem um único medo sem pensamento. É o pensamento que surge para esse que está pensando. Esse elemento que pensa, quando o pensamento surge, é o medo. Então, a presença do medo é a presença do pensador com o pensamento. A presença do medo é o pensamento. Então, aqui nós temos pensamento, é medo. Deixa eu enfatizar de novo isso para você. De fazer essa pergunta. Como você pode ter medo sem o pensamento? Não é o pensamento a base do medo? Se você está num lugar fechado, um pensamento surge. E o medo lá está. A lembrança do futuro é um pensamento, lá está o medo. A lembrança do passado é um pensamento, isso é o medo. Diante da esposa, um pensamento surge, é o medo. Mesmo longe dela, a lembrança dela é medo. A lembrança dele é medo. É o pensamento que estrutura o medo. Então, psicologicamente, é assim que o sentido do eu, do ego, desse mim, funciona. Aqui estamos dando um exemplo para você. Qual será a verdade de como lidar com o medo? Como lidar com a rejeição? Com a depressão? Com a angústia? Com a dor da solidão? Notem que temos sempre a presença do pensador com o seu pensamento. Isso é medo. Aqui estamos investigando com você o fim para esta condição psicológica, que é a presença desse pensador. Repare como é desafiador uma fala como essa. Nós estamos dizendo para você que esse pensador é algo que o pensamento está produzindo aí e sustentando aí, com esse sentido de ser alguém, uma pessoa aí. E é isso que está sustentando todo tipo de sofrimento presente. Porque esse pensador é o sentido do eu, é o sentido do ego,
desse mim, desta pessoa que se sustenta dentro desta ilusão. Então nós precisamos ter uma aproximação de um assunto aqui fundamental. O que é meditação? A meditação, nós temos diversos vídeos aqui no canal. Esse é um vídeo de alguns minutos e não temos como aprofundar isso aqui com você, nesses poucos minutos que nos resta de fala aqui ainda. Mas nós temos uma playlist em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto, onde falamos sobre a real meditação. O que é meditação? Na prática, a real meditação. De uma forma prática, a presença da meditação é a presença da compreensão do movimento do pensador. Isso elimina esse pensador, esse eu, esse mim, esse ego, porque isso põe fim ao pensamento. O fim para o pensamento é o fim para o pensador. Reparem a beleza disso. Estados internos de sofrimento presente, angústia, ansiedade, depressão, medo, rejeição, a dor do vazio existencial, tudo isso está presente em razão desse pensador, desse eu, desse mim, desse que norteia a sua existência com base no pensamento. Na realidade, é esse pensamento que sustenta esse pensador. Então, qual é a verdade sobre a meditação? É o esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo de pensamento. Dentro desse formato de pensamento psicológico, de memória psicológica, o esvaziamento desse conteúdo é o fim para essa condição do pensador. Então, algo novo surge quando a mente está livre, quando o cérebro está quieto, quando há este silêncio da ausência do padrão de afirmação deste centro egocêntrico, deste centro separatista, deste centro isolacionista, que é o pensador, que é esse que sustenta o seu conjunto de memórias, de lembranças, de imagens. Então, uma vida livre do eu, do ego, desse pensador, é uma vida real, onde algo está presente. Este algo é a presença da verdade divina. O seu estado natural é um estado livre, em amor, em paz, onde há esta verdade deste ser que está presente sem qualquer separação entre ele e a vida. E este ser é a realidade do seu ser, é a realidade de Deus. Então aqui estamos vendo com você, nesse canal, essa questão da verdade sobre esta busca da espiritualidade. Nós estamos olhando juntos isso aqui com você, vendo que a verdade do seu ser é o florescer daquilo que realmente é espiritual, porque não faz parte do modelo do conhecido, que é o modelo do pensamento, dentro de todas essas histórias, nesse padrão de memória que ele tem se estabelecido. Então, esse é o nosso
trabalho aqui com você. Nesse canal e também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Você dá uma olhada lá, temos uma playlist também a respeito desse assunto, sobre a meditação, sobre a verdade da meditação, da real meditação, na prática. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando isso, aprofundando esse assunto com você. Então, através de perguntas e respostas, nesse contato com o silêncio, nesta aproximação da meditação, podemos trabalhar isso juntos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para esses encontros online. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós jamais suspeitamos de uma vida livre de propósito, uma vida livre de cálculos, uma vida livre de objetivos. O ponto é que não há objetivos, não há qualquer propósito na vida.